Quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo número 43, primeiramente. Nós vamos ler algumas passagens da palavra do Senhor. Também quero cumprimentar a todos que nos ouvem pela rádio, que nos ouvem pela internet, pela transmissão. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Sejam bem-vindos mais uma vez na casa do Senhor. Nós estamos dando continuidade à última mensagem dessa série Princípios tratada sobre a vida de José do Egito. E hoje nós entraremos na fase final da vida de José. Por isso que eu quero ler algumas partes da história que nós usaremos para entendermos esses princípios de vida. E para mim, esse final é a parte mais importante da vida de José. Como a Bíblia diz, é melhor o fim de todas as coisas do que o começo delas. E na vida de José é assim. Eu digo nem tanto por ele se tornar o governador, o provedor, como nessa parte que nós lemos, mas em si pelo desfecho de todo e o final da história da vida desse homem. Por isso, em primeiro lugar, eu queria ler com vocês no versículo de número 43. Primeiro, irmãos, vou um pouquinho para trás, por favor. Ali no capítulo de número 41, melhor dizendo, no versículo de número 42, que foi aonde nós finalizamos no domingo passado. Se você não esteve aqui no domingo passado ou nas outras mensagens, não se preocupe, entenderá também da mesma maneira essa mensagem. Se quiser ver, está lá no YouTube também para ver as mensagens anteriores. O capítulo 41, verso 42 diz assim: E tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir as vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. E assim pôs sobre toda a terra do Egito. E no verso de número 45 diz assim: E chamou o faraó o nome de José de Zafenate Peneia, e deu-lhe por mulher Azanate, filha de Potifara, a sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Depois, ali onde eu disse, no capítulo número 43, o verso de número 29. E levantou os olhos José e viu a Benjamim, o seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Esse é o vosso irmão mais novo, de quem te falaste. Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. O verso número 32 diz assim: E puseram-lhe a ele a parte eles, e aos egípcios que não comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto a abominação é para os egípcios. E se assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade dos varões, e se maravilhavam entre si. Depois, vocês vão entender tudo isso no decorrer, irmãos, pode ficar tranquilo, que eu sei que assim parece muito difícil de entender. No capítulo 45, no versículo 1, então diz assim: Então José não podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todos esses varões. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz um grande choro, de maneira que todos os egípcios ouviam até a casa de Faraó. E disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer por mais uma vez nós estarmos aqui na sua casa. Pai, nós lemos a tua palavra,
Eu quero te pedir, Senhor, a tua graça sobre nós. Pai, que não haja nenhum espírito de distração, mas que o Espírito de Deus possa falar conosco nessa noite, no nome do Senhor Jesus. E todos dizemos amém. Pode se sentar, por gentileza. Irmãos, ontem à tarde eu estive ali levando o Vitor no treino de futebol. Estávamos eu ali, o irmão Cocado, que vocês conhecem, e a Aline, sua esposa. Eles estão de obreiro lá fora. Então eles começaram a me contar no decorrer do treino, contando a história deles, né? A Aline estava contando toda a história de conversão, da maneira que Deus transformou a vida deles, quando eles ainda congregavam aqui na nossa igreja do Morumbi, antes da nossa unificação. E é muito lindo, as pessoas contam e nunca esquecem, né? Do primeiro encontro que elas tiveram com Deus, daquele momento de transformação, de tirar de um mundo e trazer para um mundo que é esse mundo da presença do Senhor, e de viver uma história nova com Jesus. Todos nós temos a nossa história, e parece que a nossa vida, ela só inicia realmente uma história a partir disso. Nós queremos inclusive apagar muitas coisas do nosso passado, não queremos nem esquecer, nós queremos até esquecer das coisas que nós fizemos no nosso passado, e todos nós, não é assim, irmãos? Parece que a nossa história, ela verdadeiramente começa a partir do nosso encontro com Cristo. E já te digo isso, meu irmão, você que está aqui nessa noite, ou você que me ouve e me assiste, se você ainda não teve um encontro com Cristo, só teve a tua vida normal, eu quero te dizer que você não tem ideia do que é recomeçar uma vida depois com Cristo. Não é assim, irmãos? Uma grande maioria sabe do que eu estou falando. Se você olha na Bíblia, isso não é diferente. Você percebe que a vida dos personagens, e a que nós qualificamos e damos conhecimento para a nossa vida como base de exemplos e de testemunhos, elas são assim. Poucos conhecem a vida de Moisés antes de ter um encontro com a sarça, porque a sua vida anterior, dentro do palácio, teve muitas coisas. Eu li alguns livros que contam a história de Moisés antes do encontro dele começar a ter a vida dele com Deus. Foi uma história muito grande, com muitas coisas, mas nós damos conhecimento a partir daquele momento, né? Depois que Moisés teve um encontro com Deus na sarça e levou o povo para a libertação do Egito, nós contamos essa história. Nós contamos a história, por exemplo, de Jacó. Quase ninguém lembra daquele momento que ele enganou o irmão, mas todos lembram de Jacó, o pai de José, desde aquele momento em que ele esteve lá no vale de Jaboque, em que ele teve o encontro com o seu irmão, em que ele teve que acertar as contas com o seu irmão, aquele momento em que ele lutou com o anjo, e que o anjo começou a falar: como é que é teu nome, como é que é teu nome, e ele teve que reconhecer que o nome dele era Jacó, que era um enganador, que ele tinha que fazer um concerto com o seu irmão, e ali aquele anjo do Senhor diz: olha, então agora eu vou transformar o teu nome já não será mais Jacó, e o teu nome será Israel, o pai das 12 tribos, e nós conhecemos praticamente a Israel. Daquele momento foi uma nova história. A vida de José também é assim. Nós conhecemos a vida de José a partir de todo esse feito que ele fez durante o Egito. Mas eu quero te mostrar dentro da palavra que para José não foi bem assim. E o maior encontro que ele teve foi o desfecho dessa história. E para isso nós temos que ler aí aonde nós começamos. Aonde nós vimos a história, uma história muito longa, por isso que nós desenrolamos em algumas mensagens. Nós falamos, e vocês sabem, que José ele foi vendido pelos seus irmãos. Vocês sabem que ele ficou como um servo dentro da casa de Potifar. Vocês sabem que ele foi seduzido pela esposa de Potifar, que ele não caiu, que aquela mulher através disso fez uma acusação indevida sobre a vida dele. Aquilo fez com que ele fosse condenado, sendo colocado injustamente dentro de uma prisão. Ali parece que os sonhos de José, que ele tinha tido lá na casa do seu pai, ele deixou totalmente a vida com os seus irmãos, a sua família, com a sua mãe, aquela vida de crente que ele tinha, de estar no meio do povo de Deus, para viver no Egito. Uma vida que ele nunca quis, uma vida que ele não foi a sua ambição, não foi o seu sonho. Mas a Bíblia também diz que em todos esses momentos,
o Senhor ele estava com José. E ali naquela prisão, quem sabe imaginando que era o fim da sua vida, que aí realmente as coisas não iriam acontecer, nós vemos que a vida espiritual, inclusive ainda mais, de José, que ele deixa de somente ter um menino obediente, de ser um rapaz que com os seus 17 anos tinha a sua fé, a sua crença, acreditava em Deus, ele não se rendia aos pratos que o mundo colocava, ele não se vendia, ele não se deixava ser trair ao Senhor o seu Deus, enfim, mas ali é onde que realmente Deus passa a dar sonhos para José, em revelar sonhos para José, a mostrar o mundo que ele ainda não conhecia, a revelar coisas que ainda iriam acontecer. O mundo espiritual se abria sobre a vida de José dentro de uma prisão. Tanto é que José foi chamado para revelar o sonho de Faraó. E quando Faraó tem o seu sonho revelado, o Faraó já tinha chamado todos os seus magos, todos os seus sacerdotes. Ninguém tinha conseguido revelar aquele sonho profético que tinha vindo sobre a vida de Faraó. E ali nós vemos que José não somente teve uma revelação daquele sonho, mas também ele teve muita sabedoria para orientar ao Faraó. Porque uma coisa é você somente ter revelação, outra coisa é você ter sabedoria para você lidar com as situações que a vida vai te colocar. E ali naquele momento, Faraó, no momento dessa história, Faraó fica perplexo, não somente pela revelação de Deus, mas pelo Espírito de Deus que estava sobre a vida de José, e pela sabedoria que o Espírito de Deus dava para aquele moço. Então ele ficou, quem sabe, maravilhado. E eu não imagino que ele simplesmente deu uma ordem a José, dizendo: olha José, a partir de agora você vai ser o governador. A Bíblia relata isso, mas com certeza o Faraó deve ter falado para ele: olha José, algo diferente sobre você. Eu quero te colocar, eu quero te tirar dessa prisão, eu quero te colocar como governador da terra de Gósen, eu quero te colocar para que esse sonho que foi revelado para você, para que você me ajude com essa tua sabedoria. Eu imagino que aquele moço teve alguns parafusos na vida dele, quem sabe, e eu imagino que o Faraó, sendo um rei, ele deve ter falado: olha, você não tem, é hoje, é agora que você tem que tomar essa decisão. Irmãos, e daqui eu já quero tirar uma lição para nós, para começar. Nós temos que entender algumas coisas, que o dom que Deus te dá, o que há sobre você, e eu não acredito que uma pessoa nasce só por nascer. A Bíblia diz que todos nós somos gerados desde o ventre da nossa mãe. Eu não acredito que eu nasci somente para trabalhar, para sofrer, ou para qualquer outra coisa, ou para ter filhos. Não, eu acredito que se eu nasci, é porque tem algum propósito de Deus na minha vida. E se eu tenho talentos, eu tenho os dons, porque tem pessoa que tem talento para ser mecânico, outro para ser administrador, outro para ser médico. É evidente que todos nós vamos ter que trabalhar nossos talentos para entrar no mercado de trabalho, mas enfim, todos nós temos um dom diferente, porque isso é dado por Deus. Então eu tenho que entender alguma coisa, que o dom que Deus me deu, que o talento que Deus me deu, ele não é meu, é para que eu ajude pessoas, é para que eu me posicione no lugar em que eu vou oferecer algo para a sociedade, ou para a família, ou para o lugar que eu estou ao meu redor. Mas só que existe outra coisa a mais, que a sociedade nos coloca, que a posição em que nós estamos se tornam travas para que esses dons e talentos sejam desenvolvidos por Deus. O medo de enfrentar situações. Você imagine um moço cananeu, um judeu, não era judeu naquele então, mas um hebreu, numa terra em que ele não conhecia, numa cultura em que ele não conhecia, abaixo de uma religião que não era dele, debaixo da autoridade de um rei que, se não gostava da tua cara, te mandava matar. Ainda mais você sendo um estrangeiro. O que eu encontro na vida de José é algo que nós temos que ter: coragem, acreditar que Deus é contigo, enfrentar situações adversas.
e vencer aquilo que mais nos vence, que é o medo. Se coloque no lugar de José como um homem, e não como um herói bíblico, como nós vemos, sendo levado a Faraó, tendo dons e talentos, pelos não conhecidos por ninguém, sendo um prisioneiro, com uma sentença nas costas, somente com um bom testemunho. Então eu quero que você aprenda duas coisas e leve isso para a sua vida. E nós estamos falando de princípios para o que Deus tem para você nesse ano 2023. Vença os teus medos. Entenda que o dom e o talento que Deus te deu é para que você exerça algo ainda maior do que você pode imaginar. Então tenha coragem, saia à luta, não tenha medo de enfrentar as situações. Eu imagino que ele disse: sim, eu aceito. Vença os seus medos. É a primeira palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Tenha coragem. E te digo mais, você pode, você é capaz. Eu me lembro que quando eu tinha uns 18 anos, não posso testemunhar todo o testemunho, mas eu quero só tirar uma fagulha. O homem que eu trabalhava tinha quebrado. Eu tinha 17 para 18 anos. Conhecia pessoas de algumas fábricas. E eu me lembro que, de repente, esse cara quebrou e essas fábricas ficaram na mão na fronteira. E eu inclusive contei, não sei se foi nesse domingo ou no anterior, de um amigo meu que está lá, morando em Miami, que eu fui visitar. Eu me lembro que o Rodolfo era gerente de uma fábrica. Ele disse assim: olha, você quer aceitar trabalhar aqui em Foz? E eu disse: Rodolfo, E naquele momento o medo entrou em mim, porque não tinha dinheiro, não tinha ninguém para me apoiar. Meu pai nunca foi um homem rico. Eu disse: mas eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou: olha, se você arrumar um depósito, uma empilhadeira, o que eu posso te garantir é que trabalho eu vou te dar. Irmãos, aqui aquele homem disse para mim, foi fundamental para mim tomar coragem e sair adiante, enfrentando todos os meus medos. Eu não tinha nada a perder, mas eu tinha a palavra de alguém que estava me apoiando, estava dizendo: se você botar a cara, eu vou estar contigo. Irmãos, isso é muito profético e muito tremendo, porque hoje, conhecendo a Deus, naquela época eu não conhecia. Hoje você tem um Deus que pode todas as coisas. É o Deus do impossível que foi cantado. E eu quero te perguntar uma coisa: por que esse medo de você se levantar e sair adiante? Porque é isso que José tinha, que muitas vezes nós não temos. Acreditar que mesmo nas adversidades o Senhor estará conosco. O fato é que muitas vezes nós acreditamos mais nas palavras humanas do que nas palavras do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Às vezes nós confiamos muito mais nos homens do que no próprio Deus. Então vença os teus medos. Dê os passos que você precisa passar. Acredite que o Senhor tem algo lindo na tua vida. Só depende de você. E ali naquele momento José lhe dá o seu passo. Mas algo acontece que aquele faraó diz: ok, você vai estar aqui, você vai ser colocado como governador, mas eu vou ter que mudar o teu nome. Você vai ter que praticamente se tornar um egípcio. E nós lemos, ele pega as roupas egípcias, entrega na mão de José. Quem sabe aquela máscara que eles colocavam, aquelas tatuagens que eles pintavam no rosto, a roupa que ele vestia. E não só isso, coloca ele ainda dentro de um carro egípcio e passeia por todo o Egito, e muda o seu nome. Pior, mas não, quem sabe pior, porque alguém que tem Deus no seu coração, todas as circunstâncias, todas as situações do Egito, todas as pessoas do Egito que fazem parte da tua vida, elas só vão ser alavancas ou pessoas que vão estar do seu lado.
Ali diz a Bíblia, e você leu comigo, diz que José ele recebe uma esposa, filha de um sacerdote. Então aquele homem já não se vestia mais somente como um egípcio. Ele já não somente sentava numa cadeira de governo de um egípcio. Ele também tinha uma mulher egípcia, filha de um sacerdote egípcio, vivendo numa religião totalmente ao contrário daquele que ele vivia. 17 anos de idade. Quem sabe um pouquinho mais. Porque diz que aos 30 anos isso acontece na vida dele. 17 tinha deixado a casa do pai. Aos 30 é colocado como governador. E a Bíblia nos relata o coração e a alma desse homem. Sentado, quem sabe na cadeira mais almejada de todos os egípcios. Quem sabe quantos moços egípcios almejaram estar naquele cargo, estudaram para estar naquele cargo. Mas aquela cadeira estava naquele momento nas mãos de José, governando, sendo ovacionado, conhecido por todo o Egito, desempenhando um papel fundamental de primeiro-ministro. Somente acima dele estava o faraó. Porém a Bíblia relata como estava a sua alma, relata pelos nomes dos filhos que ele dá. Diz a Bíblia logo em seguida que ele tem 2 filhos. O primeiro ele dá o nome de Manassés, o que significava dizendo que Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Ele gravava, era latente dentro dele a saudade do pai, sendo vendido pelos irmãos. Era latente no coração dele que queria esquecer uma vida de sofrimento que ele teve. A vida passa, ele tem outro filho, em que ele coloca o nome de Efraim, que dá o significado: Deus me fez vencer na terra da minha aflição. Aquela terra não era terra de bênção, era terra de sofrimento. Aquele homem, ele estava acima de todos, mas a sua alma gemia, e era uma alma aflita. Porque não adianta você morar no Egito, não adianta você ter dinheiro, posses, cadeiras, se a tua alma continua aflita. Quantas almas aflitas existem? Por feridas do passado, por feridas que homens, irmãos, família e sociedade colocou em você. Aí você passa um dia atrás do outro. Você dorme e diz: o amanhã é só mais um amanhã. O meu sofrimento é o mesmo. E você foge de situações, porque é muito mais fácil nós fugirmos das situações que nos afligem. E quem sabe, assim como José, como dizer: me faz esquecer da terra do meu pai. Não existe nada mais doloroso que uma alma aflita. Não dorme. Deita a cabeça no travesseiro e às 3 da manhã vem a lembrança da aflição que está na tua alma. E as aflições são geradas por coisas que eu criei, e muitas delas de que eu não quis para a minha vida. Há um desespero. Por isso pessoas se suicidam. Por isso pessoas dão um fim na sua vida. Porque a aflição chega a ser num momento que ela é inesgotável. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Ele quer construir uma história diferente na tua vida a partir de Cristo. Você pode até viver no Egito, mas o Senhor vai te arrancar do Egito. Você pode estar até numa cadeira de governo,
mas o Senhor vai mudar a história da tua aflição. E essa é a história que eu quero dizer que foi a maior vitória de José. A maior vitória de José não foi a cadeira do Egito, não foi a revelação do sonho de José, foi Deus mudar a aflição do seu coração. E eu já quero te dizer, descansa o teu coração, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua vida. Ele vai te dar coragem para você dar o primeiro passo e mudar a tua história. Nós lemos no capítulo 43. Vocês leram comigo o fato que José realmente administrou o Egito com muita sabedoria, com muita autoridade, com muito conhecimento de causa, porque ele trouxe muita cultura que ele tinha para fazer com que os celeiros eles viessem a crescer. Eu não quero entrar nesse fato da história. O fato é que depois dos 7 anos da revelação do sonho, realmente os celeiros, a economia que tinha feito José, tinha feito o Egito ser ainda mais poderoso do que era. A fome tomou conta de toda a terra ao redor, assim como foi revelado ao sonho. E diz a Bíblia que a fome também chegou à terra dos cananeus, na casa do pai de José. 18 anos depois, ou quem sabe 15 aproximadamente, o pai de José, Jacó, chega para os seus outros irmãos, aqueles que o tinham vendido, e diz: olha, a fome chegou à nossa terra, e eu ouvi dizer que no Egito há alimento. E não somente alimento, que eles abriram as fronteiras. O comércio naquela época era muito organizado, irmãos. Não pense que era algo assim, não. Existia um comércio de exportação, haviam rotas comerciais, haviam moedas de trocas comerciais, havia respeito entre povos, comercialmente dizendo. E naquele momento o Egito tinha tanta comida, e por misericórdia do governador chamado José, ele abre as fronteiras e permite que os outros povos eles venham a estar no Egito para comprar comida. Diz a Bíblia que Israel manda aos seus irmãos, e segura o menor, chamado Benjamim, o único irmão de sangue de José. Ele diz: vá lá, compram comida, levem dinheiro, levem presentes. Então eles chegam, os irmãos, ali no Egito, e chega no momento em que eles vão, e José reconhece que eram seus irmãos. Quem sabe naquele momento, aquela aflição, a raiva, porque coloca de frente aquelas pessoas que o tinham rejeitado, que tinham vendido. Então naquele momento ele dá o alimento, mas ele também, ele pergunta sobre o seu pai, ele fala que tem mais um irmão, aquilo que desperta no coração de José uma vontade muito grande de conhecer aquele irmão chamado Benjamim, que era o seu único irmão de sangue. Então ele diz: ok, vocês são espiões, porque ele naquele momento ele inventou uma situação para que eles pudessem trazer o irmão a qual ele não conhecia. Muito inteligente, muito rápido. José disse: olha, vocês vão voltar, vocês são espiões. Eles dizem: não, nós não somos espiões, nós só somos um povo que quer comprar comida. Ele diz: ok, leve a comida, mas deixe o teu irmão. Mas para vocês provarem que vocês realmente não são espiões, vocês vão trazer o teu irmão, que vocês estão falando que existe. Porque ele gerou uma dúvida. Foi como se fosse assim: será que é verdade? Será que não é verdade isso que eles estão falando? Será que existe realmente esse irmão Benjamim? Era uma forma que ele teve de provar se realmente era essa situação aos seus irmãos. E diz a Bíblia que eles deixaram o irmão Simeão, voltaram e trouxeram ao irmão Benjamim. Quando eles trazem ao irmão Benjamim, chega o versículo que nós lemos.
aonde diz a Bíblia que ele levantou os seus olhos e ele viu ao seu irmão Benjamim, e ele viu o filho de sua mãe. Irmãos, mas aqui a história, a Bíblia não revela, mas a história sim, e a arqueologia bíblica também. Existem imagens, eu tentei achar porque eu tenho em livros. Inclusive, vocês podem ver no teólogo Rodrigo Silva, que é um arqueólogo famoso, numa das suas mensagens que ele tem, evidências, que é que sobre arqueologia bíblica, ele fala isso, e vocês vão ver lá, tem, inclusive hoje, eu me lembrava e revia nessa tarde sobre isso. Existe uma imagem de homens chegando no Egito, nas pinturas que existem até hoje no Egito, na época, relatando essa época de José, de que homens chegavam ao Egito, todos com túnicas coloridas, estão pintadas, com as roupas em que os hebreus e os cananeus usavam. Então uma coisa eu não tenho dúvida, de que quando levanta a cabeça José, e vê os seus irmãos chegando, e também chegando Benjamim, com aquela túnica colorida, com aquela roupa de cananeu, ele não olha e não lembra dos irmãos que venderam, ele também olha e começa a reconhecer algo que ele tinha perdido, que era a sua família, que eram os princípios que ele tinha, aquela roupa que ele tinha recebido do seu pai. Era algo que era muito mais do que uma roupa, era uma herança que vinha de raízes, de uma religião a qual ele seguia. Eu imagino que quando ele olha para José, para Benjamim e os seus outros irmãos, ele começa a ver nele algo que ele tinha perdido, que era aquela cura para aquela aflição que estava na sua alma, que era a identidade que um dia ele jamais poderia ter perdido. A identidade que ele recebeu na casa do pai, a roupa que ele recebeu na casa do pai, porque naquele momento ele estava vestido de egípcio, ele desempenhava um papel de um no Egito. Então ele não só vê os seus irmãos, ele começa a lembrar de uma herança que mundo nenhum poderia dar. E quando a Bíblia diz, e por isso eu fiz questão de ler, que ele coloca na mesa para sentar para comer, porque ele convida, ele diz para os seus servos: preparem um banquete. Então eles sentam à mesa, e a Bíblia relata, e vocês leram comigo, em uma ordem de primogenitura e de maioridade. Era a mesa que ele sentava quando ele estava, meu Deus, irmão, você é muito forte. Quando ele olha aquela mesa posta, quando ele olha os irmãos sentados, eu imagino que a mente dele começa a lembrar a mesa da sua casa, quando ele comia a ceia, quando o pai orava, quando o pai leia a Bíblia. Meu Deus, o que estava acontecendo com José era Deus trazendo as suas origens de volta dentro do Egito. Uma mesa posta, como ele tinha dentro da tenda na casa do seu pai. A lembrança de quando ele conheceu a Deus de verdade a primeira vez. Tinham se passado anos vivendo como um egípcio, e a aflição não saía do seu coração. Meu irmão, quero lhe dizer uma coisa, e guarde isso no teu espírito: essa aflição só vai sair do teu coração quando vocês voltarem para as suas origens com Cristo. Essa aflição só vai sair do seu coração quando você voltar para o teu princípio, da onde você nasceu, da história que você tem com Deus. Deus trouxe
os seus irmãos para um concerto. Deus conhecia a aflição de José. Deus sabia que a cadeira de governador, que os celeiros cheios, que a posição honrosa que aquele homem não era nada comparado com a aflição que ele tinha dentro dele. Então naquele momento, diz a Bíblia, que nós lemos, que ele começa a encher o seu rosto de lágrima. Então ele pede para que as pessoas saiam. A Bíblia não diz assim, mas diz a história que ele sai e vai para um lugar sozinho. E diz que ali ele grita. Diz que é um grito tão alto que saía da boca de José, que vocês leram comigo que até na casa do faraó se podia ouvir. Eu imagino que a dor do confronto, de você ter à frente os teus irmãos que te venderam, aqueles que te rejeitaram, aqueles que quiseram arrancar a tua herança, aqueles que te causaram a maior dor, a maior ferida, estava diante dele. E não só isso, ele sabia que a autoridade estava na sua mão para mandar matar todos e deixar só o seu irmão Benjamim de sangue. Mas ele sabia que aquilo não curaria a sua alma, que a vingança somente traria mais dor, porque o rancor e a vingança, elas não agregam nada, irmãos. Então ele preferiu rasgar a sua alma e gritar, colocar para fora a sua dor em silêncio com Deus. O silêncio que eu digo não é digo metaforicamente dizendo, sozinho, abriu a sua alma e rasgou realmente a sua alma para aquele que poderia ouvi-lo. Então diz que ele grita, porque tem vezes que é assim, meu irmão, você tem que rasgar a tua alma, você tem que gritar, porque a dor é muito grande, porque as pessoas que estão ao teu redor, elas não vão entender. Mas é a única maneira de Deus arrancar a essa aflição. Então diz que ele grita, e ele volta à mesa. E vocês leram comigo, ele grita e volta. E quando ele volta, a mesa estava colocada. Tinha que abençoar aquela mesa. Ele tinha que se sentar para comer com seus irmãos. Mas antes ele tinha que fazer algo ainda mais. Ele não poderia sentar naquela mesa, pastor Carlos, mascarado como um egípcio, alguém que não pudesse reconhecê-lo, escondido atrás de uma máscara. Então diz que ele chega para os seus irmãos, depois de ter a alma lavada, a dor arrancada e algo gerado no seu coração, que são 3 coisas que estão no livro de Efésios. Diz que ele chega, ele arranca a sua máscara e diz: eu sou José, os irmãos que você venderam. Eu imagino que isso deve ter sido a coisa mais difícil para José.
realmente reconhecer quem ele era de verdade, assim como seu pai no vale de Jaboque, e dizer: o meu nome já não é Zefanete Perneia, eu não sou mais um egípcio, eu sou um cananeu, eu faço parte do povo de Deus. Então ele arrancou a sua máscara e realmente mostrou a sua verdadeira identidade diante dos seus irmãos. Ele disse: eu sou José. O medo deve ter chegado aos seus irmãos, dizendo: agora ele vai nos matar a todos. E muito pelo contrário, ele exerce algo que está escrito na palavra do Senhor, em Efésios capítulo 1, verso 7, que ele perdoa os seus irmãos, assim como Cristo perdoou a sua igreja. E aí ele exerce outro ministério fundamental, e por isso também José é tido como um tipo de Cristo. Exerce o ministério da reconciliação, que também se encontra em Efésios capítulo 2 e verso de número 16, que nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. Diz a Bíblia que ele diz: eu sou José, o seu irmão. E diz que ele foi e abraçou aos seus irmãos, abraçou a Benjamim, o seu irmão mais novo e o seu irmão de sangue. E ele exerce outra coisa sobre eles, que está em Efésios 2:3, que através de Jesus Cristo Deus teve misericórdia de nós. 3 princípios fundamentais que nós devemos ter como José: perdoar aqueles que te machucaram, que é a única maneira da tua alma parar de gemer. A única maneira de você voltar a ser quem você era é você arrancar essa máscara que você veste. Essa máscara de autoridade, de cadeira, de dinheiro, de prepotência, ela não te pertence, isso pertence ao Egito. A tua mesa é a mesa da reconciliação, da ceia. A tua alma geme porque você não pertence para esse mundo. O mundo que você pertence não é esse. A família que você pertence não é essa. Você tem que voltar a sentar na mesa com os teus irmãos, e a tua alma vai parar de gemer. A aflição vai sair da tua vida. Por que você diz isso com toda certeza, pastor? Porque a arqueologia prova o posterior da vida de José. E diz que ainda é tão lindo, é tão tremendo, irmãos, porque diz a Bíblia que quando os irmãos começam a indagá-lo, aí no verso 5 de 45 que nós lemos, depois que ele diz: eu sou José, e eles estavam todos assustados e tristes, envergonhados, os irmãos. A Bíblia diz assim: agora pois não vos entristeceis, nem vos pese em vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque era para a conversão da sua vida, porque Deus me enviou primeiro. As palavras que José tinha dito depois de curado, depois de afligido, ele tinha entendido que tudo aquilo era um propósito de Deus. Ele tinha entendido que tudo isso fazia parte de um plano, que os dons e talentos dele era necessário para salvar a sua família, que para isso ele tinha que fazer algo ainda mais excelente,
queira perdoar e se reconciliar, e entender que isso era um plano de Deus. Ei, meu irmão, entenda, esse processo que você está passando, de aflição, ele vai passar. Exerça o ministério de Cristo sobre a sua vida, que essa aflição vai passar. E diz a Bíblia que Ele trouxe, como vocês sabem, trouxe aos seus pais, aos seus irmãos, todos para viverem no Egito. Vocês sabem disso. E diz a Bíblia no capítulo número 46, que eles trouxeram ele para habitar na terra de Gósen. A terra de Gósen era a terra habitada pelos estrangeiros. Assim como vocês leram comigo, os egípcios, eles não se misturavam com os estrangeiros. José era diferente, ele era como um egípcio. Dentro de toda essa arqueologia e dessas escavações na terra de Gósen, eles descobriram um assentamento semita como esse. E diz que nesse assentamento semita, que eles acreditam ser, havia 12 tumbas. E uma era com um sarcófago, que era a maneira em que os egípcios eram enterrados, mumificados. E diz que dentro desse assentamento era muito grande, haviam várias casas, e algumas eram como um espaço como de tendas. Só que num canto havia uma que era feita de tijolos, pastor Tiago. E esses tijolos, eles eram muito bem assentados. E essa casa era muito maior. Era como se fosse de alguém importante que viver ali. Era de alguém que exercia um cargo um pouco maior. Sabe o que é tremendo? Porque esse assentamento, ele não é perto da onde vivia o condomínio do faraó, aonde vivia as pessoas do Egito, aonde eram muito bem de posses, onde elas eram que exerciam departamentos governamentais. Não, era onde viviam aqueles que eram estrangeiros, os mais pobres, aqueles que mexiam com gado, que mexiam com cabras, que mexiam com a colheita. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Porque naquele dia, José, ele tomou uma decisão. Ele disse: eu não vou mais ficar no Egito, eu já não vou mais estar nessa cadeira, eu vou voltar a estar entre os meus irmãos, eu vou voltar a estar junto com a minha família, eu vou voltar a exercer o plano e original e inicial de Deus na minha vida. Porque o problema é que nós queremos perdão, queremos ser perdoados, só que nós não queremos sair do Egito. Nós queremos fazer parte da herança, fazer parte da promessa, viver no povo de Deus, mas não quero deixar a minha cadeira do Egito, não quero deixar as minhas roupas do Egito. Por isso que eu digo, meus irmãos, que a maior vitória de José não foi ser governador, foi ter feito uma mesa de reconciliação com os seus irmãos e ter libertado a sua alma da aflição. A maior prisão que José vivia não era na casa de Potifar, não era dentro da prisão, porque ele vivia como escravo em Potifar, mas a sua alma continuava afligida. Ele vivia na prisão como carcereiro, mas a sua alma continuava afligida. Ele vivia como governador, mas a sua alma continuava afligida. Mas ele só conseguiu encontrar paz quando ele realmente voltou a ter o encontro de identidade que ele teve com Cristo, que foi aquilo que ele recebeu do seu pai: as vestes da primogenitura, as vestes da herança, as vestes das honras espirituais, as vestes da herança, daquilo que Deus prometeu, da terra prometida, da Nova Jerusalém.
porque essa é a maior vestimenta que nós podemos ter, aquela que nós recebemos do nosso Pai Celestial. Não é essa veste que o mundo te dá, não é o reconhecimento que as pessoas têm de você, não é a conta bancária a qual você administra, mas as vestes que o teu Pai Celestial te deu. Essa é a maior vestimenta que nós temos que ter, e é com essa que nós seremos reconhecidos por Ele. Durabarro, Urabacheia, se coloca de pé. Grupo de louvor. Mas eu sei que tem pessoas aqui dentro que por alguma coisa a sua alma está aflita. Eu nesse momento não estou te chamando aqui na frente para você vir aceitar a Cristo. Eu só quero aqui na frente aqueles que têm a sua alma afligida por alguma coisa. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de pessoas que precisam de uma cura na alma, que a aflição tem te derrubado, que você tem desistido de muitas coisas, que o medo tem te afrontado, porque você já não se sente mais o mesmo que você era. Porque eu quero orar por você. Eu preciso que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque você vai ter que fazer assim como aconteceu com José. Você está diante de uma situação que você não consegue resolver, e você precisa vir para trás e chorar. Você precisa rasgar a tua alma. Eu sei que tem mais pessoas que precisam vir. Venha, venha, venha. Enquanto que o grupo de louvor está louvando, você vai vir e vai abrir a tua alma para o seu, vai vir aqui e vai vir abrir o seu coração para o Senhor. Almas aflitas aqui na frente, no nome de Jesus, que nós vamos orar com imposição de mão sobre vocês. Essa aflição ela vai sair hoje. Você já não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Haverá reconciliação no teu coração. Pode chorar, pode abrir a tua alma, assim como foi com José. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, diante dessa situação, para te mostrar essa situação que te mata, para te mostrar essa situação que tem te afligido, que você já não aguenta mais, que você está em todos os lugares e ela é a mesma, porque o Senhor quer curar a tua alma nessa noite, no nome de Jesus. Urabashou, Arabadahasai. Urabashou, Aramanahaseia. Duribicau, Amana. Uribicau, Arrachou, Aramanahasebia, Arabahasai. Eu quero pedir para os pastores irem orar por eles aqui. Durabassou, Arayako, Aramanahaseia. Posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Eu vivo pela fé, então Deus proverá.
proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, e mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, e mesmo falho me faz andar sobre as águas. Vai visitando agora, Senhor, aqueles que me ouvem, Senhor, pela rádio, pela internet. Vai entrando nesse carro, vai entrando nessa casa, Senhor, essa casa que só tem aflição. Durababia rachou, arabadaraceia. Oh, rabadaraçou, aramanarachai, rabadacei. Vai visitando, Senhor, vai visitando. Vai visitando agora, Senhor, os casamentos aqui nesse lugar. Vai curando, vai curando. Vai curando, Senhor, vai curando. Aleluia.